O conceito de inferno na Bíblia é uma questão complexa que desperta grande interesse e debate entre os estudiosos e praticantes da fé cristã. Para compreendermos o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno, é necessário examinar cuidadosamente as passagens relevantes e entender o contexto cultural e teológico em que foram escritas. O termo inferno é frequentemente associado a um lugar de tormento eterno reservado para os ímpios após a morte. Essa visão é comumente baseada em interpretações de passagens bíblicas que descrevem um destino terrível para os que rejeitam a Deus e persistem no pecado. Uma dessas passagens está em Mateus 25:41, onde Jesus fala sobre a separação entre os justos e os ímpios, declarando: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos." Outra passagem frequentemente citada é encontrada em Apocalipse 20:15, que descreve o destino final dos ímpios como o lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. Essas e outras passagens semelhantes têm levado muitos cristãos a acreditar na existência literal de um lugar de tormento eterno após a morte. No entanto, é importante notar que nem todas as interpretações do inferno na Bíblia são unânimes. Algumas correntes teológicas, como o aniquilacionismo, ensinam que os ímpios serão destruídos definitivamente após a morte, em vez de sofrerem eternamente. Outras correntes, como o universalismo, sugerem que no final todos serão reconciliados com Deus e não haverá um inferno eterno. Independentemente das diferentes interpretações, o tema do inferno continua sendo uma parte importante da teologia cristã por várias razões. Em primeiro lugar, a ideia de um destino após a morte tem implicações profundas para a compreensão da justiça divina e do propósito da existência humana. A crença em um julgamento final e na recompensa ou punição de acordo com as ações realizadas nesta vida é fundamental para muitas vertentes do cristianismo. Além disso, o conceito de inferno também desafia os cristãos a refletirem sobre sua própria conduta e a viverem de acordo com os princípios éticos e morais ensinados por Jesus Cristo. A ideia de um julgamento futuro incentiva os crentes a se arrependerem de seus pecados, buscarem a santidade e procurarem viver de maneira digna do reino de Deus. Outro aspecto importante do inferno na teologia cristã é a compreensão do amor e da justiça de Deus. Embora a ideia de um castigo eterno possa parecer severa, muitos cristãos acreditam que ela é necessária para manter a justiça divina e a ordem moral no universo. A doutrina do inferno é vista como uma expressão do amor de Deus pela humanidade, que deseja libertar as pessoas do poder do pecado e conduzi-las ao arrependimento e à reconciliação com Ele. Além disso, o ensinamento sobre o inferno também serve como um lembrete do valor da vida e da urgência de compartilhar o Evangelho com os outros. A crença de que há consequências eternas para as escolhas feitas nesta vida motiva os cristãos a compartilharem sua fé e a convidarem outros a seguirem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em resumo, o conceito de inferno na Bíblia é uma questão de grande importância teológica e prática para os cristãos. Embora haja uma variedade de interpretações sobre o assunto, a ideia de um destino após a morte continua a desafiar os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, a compartilharem sua fé com os outros e a confiarem na justiça e no amor de Deus. As evidências bíblicas sobre o inferno são temas de grande interesse e debate dentro da teologia cristã. Passagens como Mateus 25:41 e Apocalipse 20:15 são frequentemente citadas para sustentar a ideia de um lugar de tormento eterno para os ímpios após a morte. Vamos examinar essas passagens e analisar seu significado à luz do contexto bíblico e teológico. Em Mateus 25:41,
Jesus fala sobre o julgamento final e a separação entre os justos e os ímpios. Ele diz: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Essa declaração é parte de uma parábola conhecida como a parábola das ovelhas e dos bodes, na qual Jesus descreve o julgamento das nações. A imagem do fogo eterno neste versículo é altamente simbólica e tem sido interpretada de várias maneiras ao longo da história cristã. Para muitos, representa um lugar de tormento e punição para os ímpios, que são separados da presença de Deus. Essa interpretação é reforçada pela referência aos anjos rebeldes e ao diabo, que são vistos como inimigos de Deus e destinados ao mesmo destino. No entanto, é importante notar que essa passagem não fornece detalhes específicos sobre a natureza do inferno ou a duração do sofrimento. Ela utiliza linguagem simbólica para transmitir uma mensagem espiritual sobre o julgamento divino e a necessidade de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Outra passagem frequentemente citada em relação ao inferno é Apocalipse 20:15, que descreve o destino final dos ímpios como o lago de fogo. O versículo diz: "E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo." Esta imagem poderosa é parte de uma visão apocalíptica do juízo final e do estabelecimento do reino de Deus. O lago de fogo é frequentemente interpretado como uma metáfora do inferno, onde os ímpios são lançados após o julgamento final. A imagem do fogo é associada à ideia de purificação e destruição, sugerindo um destino terrível para aqueles que rejeitam a Deus e persistem no pecado. Assim como em Mateus 25:41, Apocalipse 20:15, utiliza linguagem simbólica para transmitir uma mensagem espiritual sobre o destino final dos ímpios. É uma descrição vívida do juízo divino e das consequências da rebelião contra Deus, destinada a inspirar temor e arrependimento nos corações dos crentes. É importante notar que essas passagens devem ser interpretadas dentro do contexto mais amplo da mensagem bíblica sobre o amor e a justiça de Deus. Embora descrevam um destino terrível para os ímpios, elas também enfatizam a importância da fé e da obediência a Deus como um meio de evitar o juízo.
Além disso, é crucial reconhecer que a compreensão do inferno na teologia cristã é complexa e variada. Existem diferentes interpretações sobre a natureza e a duração do sofrimento no inferno, assim como há divergências sobre quem será afetado por ele. Algumas correntes teológicas ensinam que o inferno é um lugar de tormento eterno para os ímpios, enquanto outras defendem a ideia de aniquilação ou reconciliação universal. Em última análise, as evidências bíblicas sobre o inferno nos desafiam a refletir sobre a realidade do juízo divino e a urgência de viver uma vida de fé e retidão diante de Deus. Elas nos lembram da importância de buscar a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo e de compartilhar o Evangelho com os outros para que possam escapar do juízo vindouro e desfrutar da vida eterna no reino de Deus. A natureza do sofrimento no inferno é um tema que desperta grande curiosidade e até mesmo angústia entre os que refletem sobre o destino final dos ímpios de acordo com a tradição cristã. A Bíblia oferece algumas descrições e imagens que nos levam a ponderar sobre o que esse sofrimento realmente significa e como se relaciona com o conceito de punição divina. Ao explorar o que a Bíblia diz sobre o sofrimento no inferno, é importante reconhecer que muitas das passagens que abordam esse tema utilizam linguagem simbólica e imagens figurativas para transmitir uma mensagem espiritual mais profunda. Essas metáforas podem nos ajudar a compreender aspectos da realidade espiritual que estão além da nossa compreensão humana, mas também podem gerar interpretações variadas e debates teológicos. Uma das imagens mais recorrentes associadas ao sofrimento no inferno é a do fogo. Em várias passagens bíblicas, o fogo é descrito como um símbolo do juízo divino e da punição reservada para os ímpios. Por exemplo, em Mateus 13:42, Jesus fala sobre o destino dos ímpios, dizendo que haverá choro e ranger de dentes, uma imagem que evoca dor e tormento. Em Apocalipse 20:15 é mencionado o lago de fogo, que é interpretado por muitos como uma representação do inferno, onde os ímpios serão lançados após o juízo final. Essas passagens nos levam a refletir sobre a intensidade e a natureza do sofrimento experimentado no inferno. O fogo é frequentemente associado à dor física e à agonia, mas também pode ser entendido como um símbolo do juízo purificador de Deus, que consome todo o mal e a impureza. Assim, o sofrimento no inferno pode ser tanto físico quanto espiritual, envolvendo não apenas dor corporal, mas também uma profunda sensação de separação de Deus e do amor divino. Além do fogo, outras passagens bíblicas também descrevem o sofrimento no inferno em termos de escuridão, solidão e desespero. Por exemplo, em Mateus 8:12, Jesus fala sobre os filhos do reino sendo lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa imagem sugere um estado de alienação e desesperança, onde os ímpios estão separados da presença de Deus e de todo o conforto espiritual. O sofrimento no inferno também está intimamente relacionado com o conceito de punição divina. A Bíblia ensina que Deus é justo e que Ele julgará o mundo com equidade, recompensando os justos e punindo os ímpios de acordo com suas obras. O sofrimento no inferno é visto como uma expressão da justiça de Deus, que não pode tolerar o pecado e a rebelião contra ele. No entanto, é importante ressaltar que a punição divina não é uma manifestação de ódio ou vingança, mas sim um ato de amor e justiça. Deus deseja que todos se arrependam e se reconciliem com Ele, mas Ele também respeita o livre-arbítrio humano e permite que as pessoas façam escolhas, mesmo que essas escolhas tenham consequências eternas. Além disso, é crucial lembrar que a doutrina do inferno não deve nos levar a uma atitude de indiferença ou complacência em relação ao sofrimento dos outros.
Pelo contrário, a compreensão do sofrimento no inferno deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com os outros e a trabalhar para aliviar o sofrimento humano nesta vida. Em última análise, a natureza do sofrimento no inferno é um mistério que transcende nossa compreensão humana. A Bíblia nos oferece algumas imagens e metáforas para nos ajudar a entender esse conceito, mas é importante abordá-lo com humildade e reverência, reconhecendo que somente Deus conhece a plenitude da verdade sobre o destino final dos ímpios. O propósito do inferno na teologia cristã é um assunto profundo e complexo que envolve a compreensão da justiça divina e da responsabilidade moral humana. Para muitos cristãos, o inferno é visto como uma consequência necessária da justiça de Deus, que recompensa os justos e pune os ímpios de acordo com suas ações nesta vida. A ideia de um inferno como lugar de punição eterna está enraizada em várias passagens bíblicas que descrevem o destino dos ímpios após a morte. Por exemplo, em Mateus 25:46, Jesus fala sobre o julgamento final, declarando que os ímpios irão para o castigo eterno. Essa passagem, juntamente com outras referências ao inferno encontradas ao longo da Bíblia, leva muitos cristãos a acreditar na existência de um lugar de tormento eterno, reservado para os que rejeitam a Deus e persistem no pecado. Essa visão do inferno, como consequência da justiça divina, está intimamente ligada à ideia de livre-arbítrio e responsabilidade moral. De acordo com a teologia cristã, Deus deu aos seres humanos o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas conscientes e morais. Essa liberdade de escolha é vista como um aspecto fundamental da natureza humana e é vista como um reflexo da imagem de Deus nos seres humanos. No entanto, com o livre-arbítrio vem a responsabilidade moral. Os seres humanos são responsáveis por suas escolhas e ações e devem prestar contas a Deus por elas. A doutrina do inferno enfatiza a realidade dessa responsabilidade moral e as consequências eternas das escolhas feitas nesta vida. Para muitos cristãos, a ideia de um inferno eterno serve como um lembrete da seriedade do pecado e da necessidade de arrependimento e reconciliação com Deus. Ao enfrentar as realidades do inferno, os crentes são desafiados a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, buscando a santidade e evitando o pecado. Além disso, a doutrina do inferno também é vista como uma expressão do amor de Deus pela humanidade. Embora a ideia de um castigo eterno possa parecer severa, muitos cristãos acreditam que ela é necessária para manter a justiça divina e a ordem moral no universo. Deus deseja que todos se arrependam e se reconciliem com Ele, mas Ele também respeita o livre-arbítrio humano e permite que as pessoas façam escolhas, mesmo que essas escolhas tenham consequências eternas. Alguns teólogos cristãos também argumentam que a existência do inferno é necessária para preservar a dignidade e o valor da liberdade humana. Se os seres humanos não tivessem a capacidade de escolher o bem ou o mal, sua liberdade seria ilusória e sua responsabilidade moral seria anulada. Assim, o inferno é visto como uma parte essencial do plano divino para a criação, garantindo que os seres humanos sejam verdadeiramente livres para escolher e responsáveis por suas ações. No entanto, é importante ressaltar que a doutrina do inferno também é motivo de debate e controvérsia dentro do cristianismo. Algumas correntes teológicas questionam a ideia de um inferno eterno, preferindo interpretações que enfatizam a misericórdia e a reconciliação de Deus. Outras correntes sugerem que o inferno pode ser entendido de maneiras diferentes, como um estado de separação de Deus ou um processo de purificação. Em última análise, a questão do propósito do inferno na teologia cristã é uma questão profunda e complexa que desafia os crentes a refletirem sobre a natureza de Deus,
a realidade do pecado humano e o significado da vida após a morte. É uma doutrina que inspira temor e reverência, mas também esperança e confiança na justiça e no amor de Deus. Ao explorar o conceito do inferno na teologia cristã, é fundamental abordar não apenas a interpretação tradicional, mas também considerar as alternativas que surgiram ao longo do tempo. Duas dessas alternativas importantes são o aniquilacionismo e o universalismo, cada uma delas oferecendo uma visão diferente do destino final dos ímpios. O aniquilacionismo é uma interpretação que ensina que os ímpios não serão punidos eternamente no inferno, mas sim que serão completamente destruídos, deixando de existir após a morte. Essa visão se baseia em passagens bíblicas que falam sobre a destruição dos ímpios, como em Mateus 10, 28, onde Jesus diz: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Para os aniquilacionistas, o inferno não é um lugar de tormento eterno, mas sim um destino final, onde os ímpios enfrentam a destruição completa e permanente. Por outro lado, o universalismo é uma interpretação que ensina que todos serão finalmente reconciliados com Deus e salvos, independentemente de suas ações ou crenças nesta vida. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Essa visão se baseia em passagens bíblicas que falam sobre a reconciliação universal em Cristo, como em Colossenses 1:20, que diz que Deus reconciliará consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Para os universalistas, o inferno não é um destino final, mas sim um estágio temporário de purificação ou correção, após o qual todos serão finalmente restaurados à comunhão com Deus. Essas interpretações alternativas do inferno levantam questões importantes sobre a natureza do amor e da justiça de Deus, assim como sobre o destino final da humanidade. Enquanto a interpretação tradicional enfatiza a necessidade da fé em Cristo e do arrependimento para evitar o inferno, o aniquilacionismo e o universalismo desafiam essa visão, sugerindo que o amor e a misericórdia de Deus podem superar o juízo e a punição. No entanto, é importante notar que todas essas interpretações têm suas bases nas Escrituras e na tradição cristã,
e cada uma delas oferece uma perspectiva diferente sobre o significado do inferno e o propósito final de Deus para a humanidade. Enquanto algumas pessoas podem encontrar conforto na ideia de um inferno temporário ou na esperança da reconciliação universal, outras podem ver a interpretação tradicional como mais consistente com a mensagem das Escrituras e a experiência da Igreja ao longo da história. Além disso, é crucial reconhecer que o debate sobre o inferno não é meramente acadêmico, mas tem implicações profundas para a vida cristã e a compreensão do Evangelho. Como os cristãos entendem, o inferno afeta sua compreensão do amor e da justiça de Deus, sua visão da missão da Igreja e seu compromisso com a proclamação do Evangelho a todos os povos. Em última análise, seja qual for a interpretação que se adote sobre o inferno, é importante abordar esse tema com humildade, respeito e reverência, reconhecendo que estamos lidando com mistérios divinos que estão além da nossa compreensão plena. Enquanto buscamos entender o significado do inferno, devemos nos lembrar da centralidade do amor de Deus em Cristo e da esperança da vida eterna que Ele oferece a todos os que creem. Encerrar um vídeo sobre um tema tão sério e complexo como o inferno requer uma reflexão cuidadosa sobre a importância e as implicações práticas dessa compreensão para a vida cristã. Ao longo deste vídeo, exploramos diversas passagens bíblicas e interpretações teológicas sobre o inferno, buscando entender o que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto. Agora, ao concluirmos nossa jornada, é crucial destacar como essa compreensão pode influenciar diretamente nossas escolhas e crenças pessoais. Primeiramente, compreender o que a Bíblia diz sobre o inferno é fundamental para uma vida cristã fundamentada na verdade. Como cristãos, buscamos orientação na Palavra de Deus para todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossa compreensão da vida após a morte. Ao estudarmos as Escrituras e refletirmos sobre o ensinamento bíblico sobre o inferno, estamos fortalecendo nossa fé e nosso conhecimento da vontade de Deus para nós. Além disso, essa compreensão influencia diretamente nossas escolhas e ações no presente. O entendimento do destino final dos ímpios nos leva a considerar seriamente as implicações de nossas decisões morais e espirituais. Reconhecemos que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas e que seremos responsáveis diante de Deus por elas. Isso nos leva a viver de maneira piedosa, buscando agradar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Por exemplo, ao compreendermos que o inferno é um lugar de tormento eterno, reservado para os ímpios, somos motivados a compartilhar o Evangelho com os outros e a adverti-los sobre as consequências do pecado e da rejeição a Deus. Reconhecemos a urgência de proclamar o amor redentor de Cristo e convidar as pessoas a se arrependerem e crerem no Evangelho para que possam ser salvas do juízo vindouro. Além disso, a compreensão do inferno nos leva a viver uma vida de santidade e dedicação a Deus. Reconhecemos que somos chamados a viver de acordo com os padrões éticos e morais estabelecidos por Deus em Sua palavra. Isso significa abandonar o pecado e buscar a santificação em todas as áreas de nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo transforme nossos corações e nos capacite a viver de maneira digna do chamado de Deus para nós. Por fim, a compreensão do inferno nos leva a cultivar uma profunda gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz. Reconhecemos que por meio da morte e ressurreição de Jesus, fomos libertos do poder do pecado e da condenação eterna. Somos gratos pelo amor incondicional de Deus, que nos oferece a salvação e a vida eterna por meio de seu Filho amado. Essa gratidão nos motiva a viver uma vida de adoração e serviço a Deus, buscando glorificá-lo em tudo o que fazemos. Em resumo,
Compreender o que a Bíblia diz sobre o inferno é essencial para uma vida cristã autêntica e comprometida com a verdade. Essa compreensão influencia nossas escolhas e crenças pessoais, nos levando a viver de maneira piedosa, compartilhar o Evangelho com os outros, buscar a santidade e cultivar uma profunda gratidão pelo amor redentor de Deus em Cristo. Que possamos, portanto, continuar a estudar as Escrituras e permitir que a verdade de Deus transforme nossas vidas para a sua glória. Agradeço por dedicar seu tempo a assistir a este vídeo e refletir sobre um tema tão importante. Se você gostou do conteúdo e deseja receber mais vídeos sobre assuntos relacionados à fé e espiritualidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus o abençoe e guie em sua jornada de fé. Até a próxima.